Olá, Adriana. Olá, Léo. Olá, você que nos assiste pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1 e também no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial. Olá, Janaína, tudo Olá, bem? André, boa tarde, tudo jóia? Hoje é dia de celebração, hoje é 15 de setembro de 2025, hoje é dia de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira de Minas Gerais, padroeira também da Rede Comunicação, Rede Catedral de Comunicação Católica, e é nessa energia, tomados pela bondade, pela alegria, pelo coração gigantesco da Mãe do nosso Redentor Jesus Cristo, que a gente começa o nosso Rede Notícia, também pelo som da América FM em 107,1 e da Cultura M nos 830 kHz. Boa tarde, Anaína. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma excelente semana. A partir de agora, é claro que você vai acompanhar a notícia aqui de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil e do mundo inteiro. E já faço o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos um canal exclusivo, como a gente sempre fala, tem o Rede Notícia TVH lá no YouTube. Segue a gente quer bater a meta de 6 mil inscritos e contamos com você. E tem também lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial, além do nosso aplicativo Vox, VOX, que é só você baixar no seu celular e você vai poder ver e ouvir a rádio e a TV Horizonte de onde você estiver. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 2 minutos. E nós começamos o Rede Notícia desta segunda-feira, celebrando o dia de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais e da Rede Catedral de Comunicação Católica. Agora pela manhã, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, celebrou uma missa no Santuário Arquidiocesano Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH, em comemoração ao Dia da Padroeira. A repórter Laine Grace, ela acompanhou a celebração e traz os detalhes direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Boa tarde, Elaine. Como é que foi essa celebração? Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. E hoje é dia dela, Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. E aqui, no alto da serra, a 1.743 metros de altitude, fé e tradição se encontram no espaço que é considerado o coração espiritual do estado. E a devoção começou a se espalhar no século XVIII, quando o português Antônio da Silva Bracarena construiu a primeira ermita e trouxe a imagem de Maria com o filho Jesus morto nos braços. E o primeiro milagre se deu quando uma jovem muda, ao avistar a imagem da santa, ela recuperou a fala e desde então o lugar passou a ser considerado um espaço de romaria e peregrinação. Com o tempo, a fé se espalhou tanto que o Papa João XXIII proclamou Nossa Senhora da Piedade como a padroeira de Minas Gerais. E as celebrações deste dia especial começaram hoje com a missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que falou sobre o tema deste ano, Mãe da Piedade e Luz da Nossa Esperança. Vamos ouvi-lo. A proteção de Nossa Senhora é uma certeza em nossa vida. O seu exemplo é uma inspiração. Portanto, temos razões para esperar e esperar sempre do amor de Deus. Por isso, celebrar a festa da padroeira em Nossa Senhora da Piedade é reacender luzes de esperança. Não caminhamos sozinhos, caminhamos com a proteção de Deus e sob o cuidado de Nossa Senhora da Piedade. Que essa alegria tome conta do nosso coração e nos faça caminhar com amor, na verdade e na justiça. O padre Wagner Calegaro falou sobre a importância de celebrar Nossa Senhora da Piedade neste jubileu de 150 anos para os devotos que subiram até a serra. Celebrar a festa da padroeira no estado de Minas Gerais é recordar que nós temos um caminho muito seguro a seguir, que é o caminho da cruz de Cristo, o caminho da missão. E Maria é um exemplo fiel de que a todo momento, a cada instante, todos nós temos muito a dar uma resposta.
Seja nas dores ou nas alegrias, se a nosso coração está repleto dessa esperança, perceberemos que após a cruz existe o horizonte a ser alcançado, o mais belo horizonte possível, que é o da ressurreição. E essa luz de ressurreição já nos atinge agora, se estivermos focados naquele caminho, seguir a Cristo com fervor e devoção. Ela é o exemplo para cada um de nós. Essa é a importância de hoje celebrarmos a padroeira de Minas Gerais. Um estado que precisa nutrir-se sempre da esperança, olhando para o seu passado, mas também tendo a certeza que com os pés bem comprometidos com o presente, pode construir um futuro melhor. A programação segue com o Terço das Dores e a missa solene presidida às 15 horas novamente pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Volto com vocês aí no estúdio. E a Praça de São Pedro, no Vaticano, foi palco de uma grande celebração nesse domingo. Mais de 30 mil fiéis acompanharam o Ângelus e cantaram parabéns pelos 70 anos do Papa Leão XIV. Em meio a bandeiras, cartazes e balões, o pontífice se emocionou com as homenagens vindas de várias partes do mundo. Do Peru, cerca de 200 peregrinos trouxeram a festa do Senhor Cautivo. Dos Estados Unidos chegou um bolo de aniversário. Já as crianças do Hospital Pediátrico do Vaticano presentearam o Papa com desenhos coloridos pedindo paz para o mundo. O Papa agradeceu o carinho dos fiéis e destacou a importância do diálogo entre povos e culturas. A data coincidiu também com a celebração da exaltação da Santa Cruz, tornando o domingo ainda mais especial no coração do Vaticano. 12 horas e 7 minutos. Vamos falar um pouquinho agora de economia. Uma pesquisa divulgada nesta segunda pelo site Mercado Mineiro mostra que o valor do preço médio da gasolina subiu em Belo Horizonte nos últimos 13 dias. A gasolina comum, por exemplo, os preços oscilaram entre R$ 5,75, me falam onde é esse posto, que eu vou correndo rápido para encher o tanque, e R$ 6,79, uma diferença de quase 18% entre os preços. Em comparação com o preço do mês anterior, a gasolina era vendida a R$ 6,13 e houve um aumento de 2,69%, representando 16 centavos por litro. O preço médio, que era de 6,13, subiu para 6,29. No caso do etanol, o menor preço registrado foi de R$ 3,89 e o maior de R$ 4,99, uma variação de 28%. O preço médio do combustível disparou para R$ 4,48, sendo que no dia 30 de agosto era R$ 4,27, registrando um aumento de 4,97%, ou 21 centavos por litro. A relação atual entre o preço médio do etanol e o da gasolina está em 71%. O levantamento de preço dos combustíveis foram realizados entre os dias 10 a 12 de setembro deste ano. Foram consultados 186 postos aqui de Belo Horizonte e também na região metropolitana. E a pesquisa completa você pode consultar no site mercadomineiro.com.br. Agora, Janaína, pergunta que eu faço e faço também para quem está nos assistindo TV Horizonte, nos ouvindo na Rádio América FM. Teve algum aumento de gasolina? Pois é, acontece muito isso, né? Teve algum aumento no preço do etanol nas refinarias para justificar isso? Não, e parece que todos os postos parece que colocam o mesmo preço, né? Igual eu tenho visto muito, R$ 4,59 do etanol e passa 4, 5 postos seguidos com esse mesmo preço. Ô, ANP, você está fazendo o quê? Hein? É hora de responder, viu? Porque fiscalização é por tua conta, né? Aí é o dono de posto que resolve fazer o que bem entende? Para que você existe, hein? Aliás, a maioria das agências reguladoras no Brasil existem mesmo para dar cabide de emprego, entulhar a gente lá para poder conseguir posse, conseguir apoio do governo federal em outros pontos. Para nada mais. Do governo dos estados também, cá entre nós. E o comércio varejista teve uma queda de 1,1% em julho, aqui em Minas Gerais. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Salles. As vendas no comércio varejista em julho registraram queda de 1,1% em Minas Gerais em relação a junho.
Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e mostram ainda que a queda das vendas em Minas Gerais no mês de julho, em relação a junho, é maior do que a registrada no Brasil, que foi de 0,3%. O analista do IBGE, Daniel Dutra, dá detalhes a respeito da pesquisa. Nos primeiros 7 meses do ano, foram registrados 3 recuos e 4 avanços, resultando em um avanço total de 1,8% no volume do comércio em relação aos primeiros 7 meses de 2024. Em relação ao mês anterior, custo e resultado foi um recuo de 1,1%. As atividades que mais impactaram foram tecidos, vestuários e calçados e a atividade de equipamentos e material de escritório, informática e comunicação. Já em relação ao mesmo período, 2024, isto é, janeiro a julho de 2024, que registrou um avanço de 1,8%, a atividade com maior influência positiva foi artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos. A pesquisa do IBGE retrata dados de meses anteriores e não temos condições de estimar, e nem é objetivo, de como será o resultado nos próximos meses. Ainda, segundo o levantamento, 16 dos 27 estados da federação registraram retração no indicador em junho, na comparação com o mês imediatamente anterior. Considerando o comércio varejista amplo, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção, atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas em julho de 2025 aumentou 0,3% em Minas na comparação com junho do mesmo ano. Já na comparação anual, a queda foi de 3% e no acumulado do ano, o estado também registrou retração de 0,5%. Repórter Gabriela Salles. E a Santa Casa de Belo Horizonte inicia uma campanha, a campanha Setembro Dourado, com programação especial para crianças e adolescentes. Os detalhes com o repórter Newton Lopes. A Santa Casa de Belo Horizonte realiza, na próxima quinta-feira, dia 18, um mutirão de atendimento para identificar o retinoblastoma, um tumor que se inicia na retina, comum em crianças. A ação faz parte do Setembro Dourado, uma campanha de conscientização sobre o câncer em crianças e adolescentes. Nesta sexta-feira, dia 12, a Santa Casa fez um evento lúdico para que crianças e adolescentes em tratamento oncológico pudessem se divertir fora dos corredores do hospital. A gerente do Instituto de Oncologia da Santa Casa de Belo Horizonte, Sara Oliveira, reforça a importância das atividades lúdicas para as crianças em tratamento. Nesse dia a gente se dedica para trazer essa festa para as crianças, com muita alegria, com muita paz, com muita brincadeira. Então é trazer um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de sorriso para quem está passando por um momento tão difícil. Gabriela Vitória já foi paciente oncológica da Santa Casa e agora destaca a alegria de ser voluntária na campanha Cada Traço Conta Uma História. Para mim é um trabalho muito importante porque as crianças, elas precisam, né, desse apoio enquanto elas estão passando por esse momento que é tão difícil para elas, que é o tratamento oncológico, a quimioterapia, a radioterapia. E eu acho que elas terem um momento de descanso, um descanso assim mental, é muito importante para elas. Além da conscientização, a campanha Setembro Dourado também reforça a importância da prevenção de doenças, como destaca o coordenador da Oncologia Pediátrica da Santa Casa, Dr. Joaquim Caetano. Eu acho que a principal ação que os pais devem saber e fazer, não só ficar atento a sinais que são muito inespecíficos, mas estar sempre lembrando de levar seu filho para consulta de rotina com o pediatra. Né? Essa é uma das maneiras mais efetivas de prevenção. Né? Tem um médico que acompanha seu filho, que conheça seu filho e saiba também que quando ele está doente e poder saber fazer esse diagnóstico diferencial. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a expectativa é que em 2025, cerca de 8 mil novos casos de câncer infanto-juvenil sejam diagnosticados. O câncer é a segunda principal causa de morte entre crianças e adolescentes do Brasil. Repórter Newton Lopes.
E foi sepultado agora há pouco no Cemitério da Paz o corpo do policial penal Anderson Pereira Nunes, de 42 anos, que foi morto a facadas neste sábado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Anderson Pereira foi encontrado morto por policiais militares após os vizinhos acionarem viaturas ao se depararem com o carro da vítima batido contra um muro. Segundo informações do boletim de ocorrência, durante as buscas, os militares encontraram o suspeito pelo assassinato, que apresentava comportamento alterado e fala de forma desconexa. O homem confessou que conheceu a vítima no mesmo dia do crime. Ele disse que foi convidado para a casa do policial e, no local, ambos usaram drogas. Após uma discussão, teria se apossado de uma faca que estava sobre a mesa para se defender. O suspeito já tem passagens pela polícia pelo uso de drogas e comportamento agressivo. Ele foi levado à delegacia e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Em nota, a Sejusp, a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, lamenta profundamente mais essa perda irreparável para a Polícia Penal do Estado e presta apoio aos familiares do servidor. O policial penal trabalhava no Ceresp de Betim. O cabo da Polícia Militar Rafael Rezende de Oliveira, de 33 anos, foi preso em flagrante com sinais de embriaguez na madrugada deste domingo, após atropelar e matar um homem em situação de rua na Avenida Londres, no bairro Santa Cruz, em Contagem, região metropolitana aqui da capital. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, testemunhas relataram que a vítima, ainda não identificada, estava sentada na via quando foi atingida pelo veículo do policial militar, que fugiu em seguida. A vítima sofreu ferimentos graves e teve a morte confirmada pelo SAMU. A placa do carro foi encontrada no local do acidente. Olha só, gente, o policial foi localizado em uma boate, na mesma avenida, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Em nota, a Polícia Militar informou que adotou todas as providências cabíveis, como a preservação do local, o acionamento do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da perícia da Polícia Civil, além do rastreamento para localizar o veículo envolvido no caso. Após as diligências, o suspeito, que é um policial militar que estava de folga, e a paisana, foi localizado e conduzido à Polícia Civil por se tratar de um crime comum e não militar. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais informou ainda que a Corregedoria da Corporação está acompanhando o caso. E a Polícia Militar de Minas Gerais lançou na manhã desta segunda-feira o projeto Olho na Vaga, monitoramento colaborativo no Barreiro, que tem o objetivo de incentivar os motoristas a utilizarem espaços mais protegidos e também diminuir os locais vulneráveis para os criminosos agirem. O repórter Giovanni Rodrigues chega agora com os detalhes. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, André e Janaína. Olha, a população do Barreiro terá mais segurança a partir desta segunda-feira. O 41º Batalhão da Polícia Militar lançou o projeto Olho na Vaga, iniciativa inovadora que tem como objetivo promover a conscientização, incentivando os motoristas a utilizarem espaços mais protegidos, também diminuir os locais vulneráveis para criminosos agirem e fortalecer a sensação de segurança da população. O capitão Ocimar de Andrade detalha toda essa operação. Vamos acompanhar. A gente está identificando locais mais protegidos, certo? Para reduzir a oportunidade de delitos naquela região. Então a gente coloca câmeras voltadas à área de estacionamento e que a pessoa, ele potencializa, é mais um fiscal, aquele cliente é mais um fiscal das atividades de segurança pública dessa região. Qualquer cidadão que tenha câmera externa, ele pode procurar a Polícia Militar. Se ele tem conhecimento, ele consegue transformar o link de acesso ao QR Code, a gente mesmo, ele já passa a plaquinha para ele. Se ele não tem esse conhecimento de tanto tecnologia desse jeito, a gente manda o policial do comércio ver a possibilidade de adequar aquela câmera também ao projeto. A gente coloca ela na porta do comércio para aquele cliente, aquele cidadão que vem naquele local do comércio, ele também tem acesso. É uma polícia de proximidade. Então, além da gente identificar aqueles comerciantes que já são nossos parceiros, a gente realiza um trabalho de monitoramento colaborativo, onde a própria câmera do cidadão, ele serve para o serviço policial e serve também para aquele comércio. Eu não preciso mais ficar indo casa por casa, depois que aconteceu algum delito, procurando câmeras, porque eu já tenho acesso previamente a todas essas câmeras da nossa rede colaborativa. É com vocês aí no estúdio.
A gente agora vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouco sobre o depoimento do Careca do INSS na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito sobre as fraudes cometidas no Instituto Nacional de Seguridade Social. Agora em Belo Horizonte, 12h20. Estamos de volta com a Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h23. O governo de Minas Gerais confirmou a mudança na chefia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Bárbara Botega, que atualmente ocupa o cargo de secretária adjunta de Comunicação Social, vai substituir Leônidas de Oliveira no comando da pasta. Leônidas, que estava à frente da secretaria desde 2020, pediu demissão durante o fim de semana. A saída do ex-secretário acontece após um período de desgaste do ex-chefe da pasta. Em junho, o Leônidas chegou a pedir na Assembleia que deputados se mobilizassem para que o Palácio das Artes e outros equipamentos culturais fossem retirados da lista de imóveis do Estado que poderiam ser repassados à União como forma de pagamento da dívida de Minas Gerais junto ao governo federal por meio do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas, o PROPAG. O posicionamento de Leônidas causou mal-estar entre membros da alta cúpula do Estado. Bárbara Botega, a nova secretária, está no governo desde 2021, foi superintendente de atração de investimentos e estímulos à exportação na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, quando atuou já com a promoção do Estado entre parceiros nacionais e internacionais. Atualmente era subsecretária de Comunicação do Estado. Bárbara Botega fez um pronunciamento em uma rede social sobre a nova função no governo. Ela destacou que assume a chefia da secretaria com profundo senso de responsabilidade e honra e que o ex-secretário deixa um legado, que é ao mesmo tempo inspiração e desafio. Ele mostrou que é possível aliar visão estratégica, respeito à nossa identidade mineira e ousadia na execução de políticas públicas que geram impacto real na vida das pessoas. 12h25. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais volta a se reunir na tarde desta segunda-feira, para discutir a proposta de emenda constitucional que propõe o fim do plebiscito para a privatização da Copasa. A discussão que foi iniciada na semana passada foi alvo de muito atrito entre deputados da base e da oposição ao governo de Romeu Zema. A expectativa é que o relator da PEC na comissão, o deputado Tiago Cota, do PDT, possa apresentar o parecer favorável à proposta e que o texto siga para análise da Comissão Especial da PEC, que ainda deve ser instalada na Assembleia. Também na semana passada, o governo estadual enviou para a Assembleia o projeto de lei que propõe a privatização da Copasa. O texto prevê que todos os recursos arrecadados com a venda da companhia vão ser usados para o pagamento das contrapartidas obrigatórias previstas no PROPAG para investimentos em educação e saúde. E a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, prevista para esta segunda-feira, foi cancelada após a defesa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, informar que o investigado não compareceria à reunião. Ele é apontado como um dos articuladores do esquema de fraudes que desviou bilhões de reais de aposentadorias e pensões. Por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a presença de Antunes na comissão era facultativa. Cabia a ele decidir se prestaria depoimento ou não. Mesmo assim, sua presença era esperada após uma negociação junto aos advogados. Antunes foi preso na última sexta-feira junto ao empresário Maurício Camisotti em operação da Polícia Federal. A PF afirma que Antunes funcionava como facilitador do esquema, transferindo cerca de 9 milhões de reais a pessoas ligadas a servidores do INSS entre 2023 e 2024. Camisotti seria sócio oculto
vulto de uma entidade usada nas fraudes. Na última semana, a CPMI aprovou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de Antunes e pediu relatórios financeiros ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E também foram aprovados pedidos de quebra de sigilo de outros investigados, incluindo ex-servidores do INSS e empresários ligados ao caso. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, lamentou a ausência do Antunes, né? Segundo Viana, perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos dos aposentados. Segundo Viana ainda, é lamentável, mas a comissão vai seguir trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados. Janaína, a gente sabe perfeitamente que ninguém é obrigado, por lei, a criar provas contra si próprio. Mas presta atenção, se alguém está preso, e não foi preso à toa, ninguém é preso à toa, foi preso por indícios de que ele tem envolvimento cabal e, inclusive, central nesses desvios. Existe uma comissão parlamentar de inquérito, que está apurando esses casos e que convoca esse cara a prestar depoimento, porque ela está estabelecendo um inquérito. E aí vem um ministro do Supremo dizer que ele não é obrigado a vir. Aí, me ajuda. E ele ainda não vai, né? É claro, você numa condição dessa. Estou preso, vou fazer o que lá? E tinha uma grande expectativa porque realmente o advogado dele havia confirmado esse depoimento para hoje, para chegar na hora falar que não vai mais. Aí né? por isso que tem muita gente que quando vê o que aconteceu na semana passada, né, todo o processo do Bolsonaro, o julgamento do Bolsonaro, não estou aqui discutindo a pena, estou falando da percepção das pessoas. Vira e fala, gente, aquilo tudo é um teatro, daqui a pouco não vai dar nada, essa turma toda está solta. Porque é a percepção que as pessoas têm da justiça no nosso país, que justiça é para pobre, que justiça é para pessoa negra, para os desafortunados da nação, porque os afortunados da nação nunca dá nada, infelizmente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi submetido ontem a um procedimento para a retirada de 8 lesões cutâneas no tronco e no braço direito. A intervenção ocorreu no Hospital DF-Star, em Brasília, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o boletim médico, a cirurgia foi realizada sob anestesia local e sedação, sem intercorrências. Bolsonaro também passou por exames laboratoriais, de imagem, que apontaram anemia por deficiência de ferro, tratada com reposição intravenosa e sinais também de uma pneumonia recente causada por broncoaspiração. O ex-presidente recebeu alta às 14h e deixou a unidade acompanhado do filho vereador Jair Renan Bolsonaro, do PL de Santa Catarina, retornando à residência onde cumpre a prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Segundo a equipe médica, Bolsonaro deve manter tratamento contra hipertensão arterial e refluxo gastroesofágico, além de medidas preventivas para evitar novos episódios de broncoaspiração. O resultado da biópsia das lesões retiradas deve ser divulgado nos próximos dias para definir da eventual tratamento complementar. A saída deste domingo foi a segunda vez em que o ex-presidente ele saiu pela segunda vez, né, desde que teve decretada a sua prisão domiciliar. Aliás, isso também deve ser usado pelos advogados de defesa do Bolsonaro, caso todos os processos cheguem até ao trânsito em julgado e com a condenação. Esses recorrentes problemas de saúde do Bolsonaro devem ser usados como um pedido da defesa para que o ex-presidente siga em prisão domiciliar se ele tiver que cumprir a pena estabelecida, né, a sentença estabelecida pelo Supremo, né, em regime fechado. Agora, 12h32, nós vamos para o intervalo e na volta a gente conversa com o deputado estadual Zé Guilherme, do Progressistas. É daqui a pouco. 12h35, a gente volta com Rede Notícia. Vamos conversar agora com o deputado estadual Zé Guilherme, do Progressistas. Atendeu o nosso convite, está aqui com a gente. Primeiro, antes de tudo, deputado, quero te dar os parabéns, né, pela chegada de 2 novas netas, que aconteceu neste fim de semana, né? Sua
Sua nora estava internada com uma gravidez até um pouco mais de risco, mas graças ao bom Deus deu tudo certo, parabéns. Chega 11 netos. Pois é, isso mesmo. Né? Muito obrigado, né? Uma alegria muito grande. Eu que sou pai só de 2 filhos, né? Do Adriano e do Marcelo. Os meninos são bons de fazer filho, São. E são jovens ainda. O Adriano, 42 anos, o Marcelo, 38 anos. O Marcelo hoje é pai de 6 filhos já, né? E o Adriano já tem 5 filhos também. Uma alegria muito grande, a gente passou por um aperto aí, a Tininha ficou internada há mais de 20 dias no hospital, mas graças a Deus tudo correu muito bem. E eu falo, nos últimos 3 meses, todos os sábados eu estava viajando pelo interior de Minas Gerais. Neste sábado eu não estava viajando e consegui assistir o parto das minhas 2 netas, a Elisa e a Aninha. Graças a Deus que elas sejam luz na vida de vocês, na família. E Muita a saúde. renovação da vida é sempre muito bom, Sim, né? com É um certeza. momento inesquecível. Deputado, vamos começar falando, eu queria começar falando com o senhor sobre o que está acontecendo na Assembleia agora, que é a questão da discussão sobre o Propag. Sim. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir para poder discutir a relatoria do projeto da PEC que foi enviada, que desmembrou a necessidade da retirada do referendo da Copasa e da CEMIG. Está sendo negociado, está sendo relatado apenas a retirada da Copasa. Você acredita que entre os deputados já existe um consenso de que realmente o governo, o Estado de Minas Gerais precisa arrumar alguma solução para a Copasa e essa solução é a privatização da companhia? Hoje nós temos a Assembleia às 15h30, reunião da CCJ, né? E que ela já está numa fase final. A oposição vem obstruindo os trabalhos, é papel da oposição, sem menor problema. É o ritmo da Assembleia. E é regimental também, né? É regimental e é o ritmo da Assembleia. Né? É o ritmo da Assembleia. Mas, tecnicamente, já encerraram a fase de discussão. Hoje, eu acredito que hoje vote isso e vai prosperar, sim. Isso vai prosperar dentro da Assembleia. A grande maioria dos deputados entendem de que é necessário isso acontecer. E a Copasa, a Assembleia vai pôr uma amarra também nesse projeto de lei. O que é? O valor total da privatização da Copasa, ele irá obrigatoriamente para o pagamento, abatimento da dívida de Minas Gerais. Então, o governo do Estado não vai poder usar nenhum centavo desse valor. Ele será integralmente abatido na dívida que Minas tem com a União. Até o vice-governador Matheus Simões, semana passada, ao divulgar esse novo projeto, disse que até mesmo no texto tem essa inclusão desse recurso levado para o pagamento das contrapartidas, né? Sim. O governo de Minas precisa fazer um investimento de 4 bi, né, de contrapartidas que são obrigatórias no Propag e isso estaria sendo atrelado dessa forma. É desse entendimento que a Assembleia tem também? Na realidade, Minas tem um número mágico, o governador, o vice-governador sempre fala, que seria 20% da nossa dívida total. Exatamente. Que geraria em torno de 34 bilhões nos ativos que Minas Gerais está oferecendo para a União. Exato. Né? E a grande questão de hoje, nesse prazo nosso, é o seguinte, que a União que tem que dizer, esse eu quero, esse eu não quero. E quanto vale, né? E quanto vale, é isso mesmo, ainda tem esse valor. Quanto que vale? Quanto que ela precifica esse valor? Então, Minas Gerais tem uma conta de oferecer em torno de 40 bilhões. Ah, vai entregar 40? Não, Minas Gerais não quer entregar nem um centavo a mais do que é os 20% da dívida, porque ela beneficia, os juros caem quase que a zero. Entendeu? Então, o que acontece? Se chegar nos 34, Minas Gerais não entrega mais nada. Mas Minas Gerais, por não saber qual que é esse valor, então os ativos oferecidos podem ser que valham mais. Mas na hora que chegar esse valor que o governo federal precificar, Minas Gerais entregará só os 34 milhões. CEMIG, você não vê clima na Assembleia para andar, não? Hoje não, hoje não. A CEMIG eu acho que vai ter um outro caminho, ou federalizar... Que também não é fácil. Não, complicado também, não é fácil. E o problema também é o prazo, né? Porque, tecnicamente, o Propag, o governo de Minas tem até 31 de outubro para entregar todos os projetos aprovados na Assembleia de Minas, né? E entregar para o governo federal. É inviável esse prazo, porque não se sabe ainda quem vai analisar o valor é o BNDES. O BNDES já disse que não tem prazo, ele não consegue entregar até outubro. Então, Minas Gerais também, o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, vem fazendo negociações junto com o vice-governador em Brasília para que se alongue esse prazo, para que Minas Gerais tenha mais prazo para que ele possa entregar esse ativo. Porque como é que ele vai pôr um ativo se ele nem sabe o preço que ele vale?
E o Propag está sendo visto como a solução da dívida do Estado, né, deputado? Mas tem esses entraves e o prazo, como o senhor mesmo disse, falta um pouco mais de um mês. Por que não resolver logo, deputado? Pois é uma questão muito, muito séria. Nós estamos no regime de recuperação fiscal, que é muito pior para Minas Gerais do que o Propag. O Propag nos alivia, porque ela alonga muito tempo essa dívida com juros bem menor. Porque hoje, no regime de recuperação fiscal, é 4% de juros, mais juros ainda, dá em torno de 8% a 9% ao mês. Tem gente que fala que em 3 anos acaba, não tem da condição de pagar mais. Então, é caótica a situação. O Propag não. Além de diminuir muito os juros, ele alonga demais essa dívida e fica muito mais fácil para que o Estado possa cumprir as metas, né, preconizadas pela União. É de suma importância que o Propag prospere. Senão, Minas Gerais vai ficar uma situação difícil, porque, na realidade, vamos colocar em números redondos, quase 200 bilhões de dívidas, 180 e tantos, cada mês que passa ela aumenta mais ainda. Então, a situação fiscal do Estado ela é terrível. Temos que ter uma resposta para isso. Só que o nosso momento político em Brasília, ele está muito conturbado. Eles não estão com olhares para cá, não. Estão se preocupando com isso, não. Isso que eu ia colocar para o senhor, deputado. O senhor é um parlamentar experiente, calejado, e sabe muito bem que vamos chegando em época de eleição, e a gente já está praticamente nela, o ano anterior já começa muita movimentação, muita gente começa a usar tudo que é possível para poder fazer discurso político e projeção política. Você acha que está acontecendo isso em relação ao Propag, de parte a parte? Não vamos falar só da oposição, não, também da situação? Sim, é o momento que nós todos, eu tenho falado isso muito dentro da Assembleia, nós, deputados mineiros, todas as lideranças de Minas Gerais, têm que ter essa consciência. Nós temos que separar esse momento. Óbvio, você também me fez uma pergunta, e eu tenho certeza que está vendo, sim, o interesse político das eleições do ano que vem, que foram muito antecipadas, dos lados. Então, cada um defende uma coisa, ao governo federal segura um pouco, porque vai resolver a situação de Minas Gerais, para Minas Gerais não é bom. E o que a gente tem que entender que a política ela é muito forte, só que Minas Gerais está passando por uma situação que Minas Gerais tem que se unir. A bancada estadual de Minas Gerais, a bancada federal, os 3 senadores de Minas Gerais têm que lutar para que isso prospere, tem que prosperar. Senão, não é para o próximo governador só não, tá, gente? Para os próximos que virão. E a população mineira vai sentir um peso muito grande no dia a dia dela se o Propag não avançar. Porque muita gente fala que, por exemplo, o desenho do Propag foi feito, puxado pela Assembleia, junto ao senador Rodrigo Pacheco, junto ao governo federal. Aí o pessoal fala o seguinte, olha, se resolver, ponto positivo para quem governa Minas, que é oposição a esse governo que está assinando o Propag. Você acha que tem esse nível de picuinha mesmo? Não acho que chegue a tanto, mas que tem uma má vontade. Eu comentei aqui agora há pouco que Brasília está passando por um momento muito conturbado, né? E não é a prioridade de Brasília, isso realmente não é. Tá? Então, quando eu falo que temos que nos unir, Estado, com a nossa bancada federal, com os senadores, para fazer uma cobrança para que isso caminhe. Porque é a vida de Minas Gerais. Nós estamos falando do Estado de Minas Gerais que impacta na vida de todos os mineiros. Esse é o grande problema. Minas Gerais tem que sentar e mostrar a força que ela tem, né? Praticamente exigir que isso ande. Isso tem que acontecer. Nós não estamos negando de pagar a dívida, né? Minas Gerais não pediu perdão da dívida, não. Que eu acho que seria até razoável uma boa parte dessa dívida ser perdoada. Mas esse não é o embate. Tem até contestação disso. Isso, o auditor fiscal diz que até... Mas para frente vai poder ainda. Vai poder ter uma contestação para frente. Mas o momento é que Minas quer pagar. Minas quer equalizar a situação dele. Não está se negando a pagar. Não está virando para a União e falando assim, ó, me perdoa aí, está tudo certo. Não é isso. Minas está querendo um projeto em que Minas consiga pagar essa dívida, mas que os mineiros não sejam penalizados de uma forma tão grande que serão, se isso não for resolvido. O senhor comentou, Brasília não está no momento para discutir isso, né? Mas não seria, então, o momento dos nossos governantes procurarem mais, assim, irem atrás para resolver logo isso, o problema do nosso Estado? Tem acontecido, sabe? Mas quando não há uma boa vontade, tudo trava, né? A ida de Minas Gerais, o vice-governador tem ido, o próprio presidente da Assembleia, o grande líder Tadeu Martins Leite, que tem lutado também, tem ido, tem falado, nos encontros com o presidente Lula ele tem falado, esteve em Brasília com a ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, também levando a demanda, o vice-governador também tem levado, tem feito reuniões técnicas com os técnicos do BNDES. Até previsto uma nova viagem essa semana, inclusive. Sim, todos têm feito essa interlocução.
Mas tudo depende lá do governo central, né? Tem que ter uma boa vontade também do outro lado, sabe? Mas, sinceramente, eu acredito que vai caminhar sim. Eu acredito que vai caminhar porque é muita coisa envolvida. E Minas Gerais é um estado muito forte. Eu não acredito que o governo federal tenha a coragem de não atender Minas Gerais. Mais uma vez, hein? Nós não estamos pedindo anistia, não. Nós estamos pedindo a equalização da nossa dívida, que é enorme com o governo federal. E hoje os juros são extorsivos. 12h46. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com o deputado estadual Zé Guilherme, do Progressistas. 12h49, seguimos de volta aqui no nosso Rede Notícia, conversando com o deputado estadual Zé Guilherme do Progressista. Quero te perguntar, ainda nessa questão dessas disputas políticas, como o senhor tem visto o tabuleiro político para Minas Gerais no próximo ano? A gente tem vários nomes lançados. Sim. O atual vice-governador, Matheus Simões, que, ao que tudo indica, se tornará governador, porque há uma intenção do atual governador se candidatar à presidência da República, então ele tem que se retirar do cargo. Tem o senador Cleitinho, isso pelo espectro da direita. Aí você tem o Rodrigo Pacheco, né, que poderia fazer uma dobradinha com Marília na esquerda, ou com Margarida Salomão, algum nome forte do PT. Como é que o senhor tem visto essas movimentações e como você acredita que tudo isso ainda vai fazer mexer muito mais coisas aí dentro de Minas Gerais? Com certeza, com certeza. Lula vindo 7 vezes rapidamente também. Né? Praticamente morando aqui agora em Minas. Mas o tabuleiro está em complexo ainda. Bom, como você bem disse, os mais claros são o vice-governador Matheus Simões, que é candidato ao governo. Ele vai ser governador no início do ano que vem. Com certeza, aí muda um pouco ainda, né? Que ele está indo para a reeleição. É verdade. Ele vai para a reeleição. E com a máquina na mão. Com a máquina na mão. Então, o cenário muda um pouco. Tem o senador Cleitinho que lidera as pesquisas, né? Tem também o Nicolas Ferreira. Tem o Nicolas, esqueci do Nicolas, verdade. Também que está aí. O senador Rodrigo Pacheco. Mas o que acontece até lá? A política mineira é muito dinâmica e vou te contar, o bastidor está muito forte, sabe? Está forte? Muito forte, para que essas forças se ajeitem, né? Elas consigam chegar num denominador. Porque do lado da direita temos aí o Nicolas, temos o Matheus e temos o Cleitinho. Do lado mais esquerdo, o senador Rodrigo Pacheco, como você bem disse, a Marília ou a Margarida. Então, é preciso que se caminhe. Temos um outro ator também que está um pouco esquecido. Tem o Calil também. Me desculpe, até entrevistamos ele aqui semana passada. Exatamente. Tem o Calil ainda, ele está com um impedimento ainda jurídico, mas pode ser que isso se resolva. Então, é preciso que isso se ajeite. Mas eu acho que esse cenário só vai ficar muito claro no início do ano que vem. E também tem uma briga muito forte nos bastidores em relação ao Senado. Inclusive, o seu filho, Marcelo Ara, é um dos que pleiteia ser candidato ao Senado. Também tem muita questão dessas composições para poder definir as chapas. Isso é importantíssimo, né? Essa composição é muito importante para decidir qual a chapa que está caminhando. Porque no ano que vem teremos 2 vagas ao Senado por Minas Gerais, né? Serão 2 candidatos. E para se fazer uma composição, para sair para uma disputa para o governo de Minas, tem que ter alianças políticas. E a aliança política, geralmente, ela decide qual grupo está ocupando qual espaço numa chapa majoritária, né? Que ano que vem nós teremos governador, vice-governador e 2 candidatos ao Senado, na chapa majoritária. Então, essas conversas estão acontecendo, o bastidor está muito forte, mas até o início do ano que vem eu não acredito não, porque o senador Rodrigo Pacheco mesmo não declarou ainda se ele é candidato, se ele não é candidato, está esperando isso maturar. Hoje temos uma reunião importante em Minas Gerais, o presidente do PSD está aqui em Minas Gerais. Verdade. Está filiando vários prefeitos do estado, né? O senador Rodrigo Pacheco, né? Que é uma peça importantíssima no cenário nacional, né? O senador Rodrigo disse que não viria, se não está presente. Então, você vê que aí tem várias andanças. O PSD de Minas, a maioria da bancada estadual quer que o vice-governador se filie ao PSD. Então, por isso que eu falo que Tem isso mesmo? Tem isso. Tem um trabalho do Cássio para isso?
Não é um trabalho do Cássio, mas se tem essa ideia de que o vice-governador poderia vir para o PSD, não vai acontecer hoje. Alguns até falavam que poderia filiar hoje, isso não vai acontecer. Então, o bastidor está muito forte, a política está muito efervescente e essas conversas estão atuando de uma forma muito intensa, tanto para o governo quanto para vice-governador e tanto para disputar o Senado. O senhor, para a próxima eleição, vem novamente para mais um Sim, deputado mandato estadual. para deputado estadual. Eu volto mais uma vez tentando mais um mandato para deputado estadual, com certeza. Deputado, tem um projeto do senhor, né, que foi aprovado em primeiro turno, que cria o estatuto, institui o estatuto das pessoas com doenças raras, né? Ele foi aprovado em primeiro turno, vai ser votado agora em segundo turno. Como é que está o andamento dele? Como é que está essa situação desse projeto? A gente caminha, eu acho que todo mundo sabe que essa pauta, né? Essa pauta não é pauta política da minha família, do meu filho Marcelo Ara, que é secretário de governo, da minha esposa, a professora Marli, que é vereadora em Belo Horizonte, e do meu outro filho, o Adriano Ara, que é o presidente da Federação Mineira de Futebol. É causa devida. A nossa neta, minha da Marli, a Mariazinha, que é a minha neta mais velha, ela tem uma síndrome rara, Cornélia Delange. Então, é nosso dever lutar para que isso aconteça. E, rapidamente, eu vou dar uma pincelada aqui. Minas Gerais, nesse quesito, é o estado mais avançado em políticas de defesa das pessoas com deficiência e doenças raras. Fruto desse trabalho político, a gente implementa com muita força dentro de Minas Gerais. O governador Romeu Zema abraçou, o querido secretário de Saúde, Fábio Baquerete, também. Mas tem dois fatores que eu gosto de reafirmar toda vez que eu tenho fala. Primeiro, 25% da população do Brasil tem um tipo de deficiência. A sociedade não consegue enxergar isso, porque estão marginalizados, estão escondidos da sociedade. E o outro dado, esse sim é terrível, impactante. 80% das famílias, quando nasce uma criança com deficiência ou doença rara, o homem abandona a mulher e vai embora do lar. Então, a mulher tem que trabalhar, prover o lar, lutar e cuidar dessa pessoa. É uma vergonha, né? Vergonhoso. Uma vergonha. Vergonhoso. Isso é vergonhoso. E esse meu projeto do Estatuto, ele vem normatizar isso. Seria como nós juntarmos todas as políticas públicas para ter um direcionamento do Estado, com investimentos, com remédios para chegar na ponta, com as políticas conversarem, porque hoje as políticas são muito dispersas. Às vezes tem na CEDES, às vezes tem na Saúde, às vezes tem na Casa Civil. Ele procura unificar tudo isso de uma forma em que o governo central possa enxergar quais as políticas públicas necessárias para esse segmento da nossa população. E dentro disso tudo também tem a fita de identificação, né? Que foi aprovada agora recentemente, a lei de identificação das pessoas com doenças raras, né? Isso é muito importante, porque isso aí eu falo muito o seguinte, isso aí não é privilégio, isso é prioridade. Porque, às vezes, uma pessoa tem uma doença rara, ela chega na fila do banco, na fila do supermercado, numa repartição pública, e ela tem que ser atendida primeiro. Não é porque é privilégio, não, porque é prioridade, ela precisa de ser atendida primeiro. E várias vezes, várias mães nos relatavam do bullying que acontecia. Mas está furando fila? Mas aqui? Mas ele não tem nada? Um menino, um autista que tem muda o humor, porque muda muito rápido. Isso é manha, isso tem que bater, isso tem que apanhar, ser mal educado. Então, para que isso não aconteça, é uma lei hoje em que quem porta o cordão, ele tem a prioridade no atendimento, em tudo. No TJ, no governo de Minas, em qualquer lugar, ele terá a prioridade de ser atendido. Prioridade, eu gosto de falar, não é privilégio, é prioridade. A gente precisa muito trabalhar ainda para incluir, né, pessoas na nossa sociedade, né? A gente fala tanto de a Constituição garante uma universalidade de direitos, de deveres, mas o acesso à realidade é completamente distinta. A prática é completamente. E falo também outra coisa muito importante. Aqui nós estamos tratando de políticas públicas, né? Mas já passou da hora também da sociedade civil organizada vir participar disso também, sabe? Em todos os segmentos. Oferecer condições de emprego, condições de educação, fazer investimentos, abrir isso aí, tirar essa demanda do bullying contra as pessoas com deficiência e enxergar isso como um todo, como parte da sociedade que nós somos. Gente, 25% dos brasileiros, é 1/4 dos brasileiros. O senhor que fez parte, muito tempo, faz parte ainda da tua família do futebol, né? Até tempos atrás, o Cássio, goleiro do Cruzeiro, relatou publicamente a dificuldade da família dele de conseguir uma vaga numa escola particular.
particular. É particular. E eu que fui... é um absurdo. Eu fui... conheço pouquíssimas escolas que tem quem acessa, né? Mas não faz, a maioria não faz. E é uma coisa tão grande. Eu fiz inclusive na minha comissão, eu relatei, devo chamar uma audiência pública para tratar desse assunto, e as escolas usam de maior subterfúgio, porque ele não nega simplesmente a matrícula não, sabe? Ah, tem que ter uma prova. Esse menino tem deficiência, como é que ele vai fazer uma prova, amigo? É verdade. Então colocam obstáculos para não dizer que estão negando a matrícula. Mas negam, é a realidade. Pensa bem, o caso que não foi de graça. Não. Foi procurar escolas de alto nível, de valor. E tem, inclusive, apoio já estabelecido. Colocou à disposição de colocar esse apoio ali. Isso. Olha para você ver o absurdo. Então, quando você me pergunta se as pessoas ainda são marginalizadas, olha o nível que nós chegamos no Brasil. Olha a nossa realidade. É terrível, é terrível. Por isso a importância de leis, né? Sim, e falarmos muito sobre isso, gente. Vocês não sabem tanto que isso aqui é importante. E o senhor falou uma coisa que é uma grande verdade. O brasileiro tem uma mania de ficar o tempo inteiro cobrando do Estado, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E a gente mesmo com sociedade esquece o nosso papel, Temos que ter a parte da sociedade civil organizada, tem que fazer parte desse cenário todo que nós temos em Minas Gerais e no Brasil. Deputado, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Mais uma vez, as portas estão abertas da Rede Catedral de Comunicação Católica para o senhor, para vir debater. Esse assunto das doenças raras é extremamente importante para a construção de cidadania, a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, que tem acesso a absolutamente tudo, direitos, deveres e acesso à cidadania, a trabalho, a emprego, a educação, a cuidado, né? E a respeito, que acho que é uma palavra muito importante. Eu falo muito isso. Quando a gente termina nossas fases, isso aqui que a gente está falando tudo, eu não estou pedindo favor nenhum, não, tá, gente? Eu estou pedindo os direitos dos brasileiros. Isso é muito importante. Respeito. Vamos respeitar cada cidadão brasileiro que tem os seus direitos e não são respeitados. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Deputado. Rede Notícias está ficando por aqui. Na sequência, a gente tem o Júnior Brasil, que já está prontinho para trazer as notícias do esporte no Bola na Rede. Já está com a gente ali no telão. Ô, Júnior do céu, o que foi aquilo do Atlético ontem?